Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e nesta aula eu vou te ensinar como utilizar este botão chamado de caixa de seleção, para que você possa inserir nas suas planilhas para situações, por exemplo, como esta que está na sua tela, para você identificar determinadas tarefas que foram concluídas. Esse é um recurso bem interessante e que você vai aprender a criar agora. Bora para a aula! Nesse módulo extra, eu vou ensinar vocês a trabalhar com controles de formulário. Esses controles podem ser acessados aqui a partir da guia Desenvolvedor. Lembrando que se essa guia não estiver habilitada no seu Excel, você vem em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções e habilita essa guia Desenvolvedor, que ela vai aparecer aqui no seu menu superior. Tá ok? Dentro dessa guia superior, a gente já viu lá algumas vezes a opção de gravar macro, e agora a gente vai trabalhar um pouco com essa opção de controles de formulário. Esses controles aqui da parte superior que não necessitam de programação, apenas de utilizar aí a lógica do próprio Excel. A gente vai trabalhar inicialmente com essa caixa de seleção, muito comum aí em diversos formulários que você preenche na internet. Aqui, a gente vai utilizá-la da seguinte maneira. Primeiro, eu vou selecionar essa caixa de seleção e aí você faz o desenho dessa caixa aqui dentro da sua célula. Veja que ela vem com um texto. Eu vou apagar esse texto aqui porque eu não vou precisar dele, mas você poderia deixar ali também o texto atrelado à sua caixa de seleção. Vamos posicionar melhor aqui a nossa caixa de seleção no centro da célula e eu vou replicá-la aqui para cada uma das minhas tarefas. Então, para poder fazer isso, você clica com o botão direito sobre esse controle de formulário, Ctrl+C, Ctrl+V e ajusta ele na célula abaixo. Ctrl+V de novo, vou fazer isso aqui para todas as células. Beleza? Então, criamos ali 5 opções em que eu posso marcar e desmarcar essa caixa de seleção. Vamos agora configurar. Toda vez que você cria um controle de formulário, ele vem atrelado a alguma célula. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre ele, formatar controle. Veja que eu posso começar com esse controle inicialmente não selecionado, selecionado ou misto. Eu vou definir misto aqui, que vai deixar a minha caixa ali colorida. O não selecionado ela fica em branco e o selecionado ela fica com o Vzinho marcado. O misto vai deixar ali no estado neutro para a gente entender o processo. E vou vincular essa caixa de seleção aqui na minha célula F3. Ok. Veja o seguinte, no estado inicial dela, que é o misto, aparece aqui não disponível. Se eu desmarco essa caixinha, aparece falso, e se eu marco, aparece aqui verdadeiro. Tá legal? Vou fazer o mesmo processo para todas as caixas de seleção. Botão direito, formatar controle, misto, e indico aqui o vínculo da célula. Botão direito, formatar controle, misto, indico aqui o vínculo da célula F5. Botão direito, formatar controle, misto, indico o vínculo aqui agora que é F6. E na última caixinha, mesmo processo. Vínculo da célula, marquei ali F7. Então, quando não está selecionada, fica falso. Quando está selecionada, fica verdadeiro. Tá legal? É claro que eu posso deixar isso aqui escondido, seja ocultando essa linha, seja deixando ela ali colorida com a fonte branco, seja criando uma coluna de apoio. Aqui é só para a gente entender o processo. Vou deixar mostrando aqui só para a gente poder compreender, mas o ideal quando você cria algum formulário desse tipo é que esses cálculos fiquem transparentes para o usuário. Então, o usuário não precisa ver aqui nada de verdadeiro ou falso. Ele precisa só entender o que aquele cheque, nesse caso aqui, está resolvendo para ele. Tá legal? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero que, se o processo for marcado como concluído, que ele colora toda a linha para mim. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar aqui toda a minha tabela, formatação condicional, nova regra. A regra vai ser com base numa fórmula, a gente já fez isso algumas vezes. Qual que é o objetivo aqui? Se nessa célula, que é onde tem ali a indicação se é verdadeiro ou falso, se aqui estiver escrito verdadeiro, e aí é um teste lógico booleano, esse verdadeiro ou falso, eu não preciso colocar entre aspas.
Se nessa célula estiver escrito verdadeiro, eu vou preencher toda a linha de verde. Como que ele sabe que vai preencher toda a linha? Porque eu estou aplicando a formatação condicional em todas as células. Só que aqui veja o seguinte, eu preciso que ele varie linha a análise, ou seja, primeiro ele analisa na linha 3 se é verdadeiro ou falso, depois na linha 4, depois na linha 5 e assim por diante. Então, a linha não pode estar travada aqui, vou tirar o cifrão da linha. Mas a coluna de análise se é verdadeiro ou falso é sempre a F, então ela vai ficar travada. Se eu quisesse colocar, por exemplo, a fonte também verde, para ficar ali combinando, vou deixar aqui verdinho, mesmo processo vai ficar nesse estilo. Vamos dar OK para ver o resultado final. Veja que aquilo que está marcado com o cheque apareceu aqui com a formatação condicional indicada. Tirei, voltou com branco. Coloquei, apareceu de novo. Então, você pode ir alterando à vontade de acordo com o status ali de conclusão das tarefas. Esse status de conclusão da tarefa foi apenas um exemplo, mas você pode usar esse controle de formulário em inúmeras situações. Isso aqui também é muito útil, inclusive, para dashboards. E para a gente concluir essas tarefas pendentes e concluídas, a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar aqui uma fórmula, que vai ser o quê? Eu vou contar, através do conte.si, neste intervalo, porque aqui eu só tenho essa quantidade de tarefas, eu vou contabilizar quantas vezes apareceu o falso. Por quê? Porque o falso ali me indica a tarefa não concluída. Apareceu ali 2 vezes o falso. E aqui na tarefa concluída, conte.si, eu vou contabilizar neste intervalo quantas vezes apareceu verdadeiro. Fechei parênteses, apareceram lá 3 vezes. Deixando aqui centralizado, se eu altero aqui os meus cheques, automaticamente as tarefas pendentes e concluídas elas também são alteradas. E como eu disse para vocês, você poderia deixar isso aqui transparente, seja deixando ali em branco e protegendo essas células para ninguém alterar por engano, seja colocando numa planilha de apoio, seja deixando oculta, vai da sua escolha. Vamos deixar aqui um pouquinho mais reduzido e a nossa tabelinha ficou dessa forma. Opa, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Excel é o termo mais solicitado nas vagas de trabalho? E você sabia que dominar Excel pode impulsionar a sua carreira, seja em termos de promoção salarial, promoção de cargo, recolocação, renda extra ou mesmo se tornar uma referência profissional? E pensando nisso tudo, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei na descrição desse vídeo. Então corre, clica lá, confira e garanta sua vaga porque elas são limitadas.